Eu sou pedagoga, funcionário do Estado do Paraná. Fiz uma denúncia recentemente no Ministério Público para relatar situações assim, ilícitas que estão acontecendo no colégio que eu trabalho. Uma delas, muito grave, é a questão da aprovação automática, que foi realizada no ano de 2021, ano passado, onde eu tenho os documentos. Porém, essa aprovação automática já vem ocorrendo desde 2018, com a entrada desse governo, Carlos Massa Júnior, o conhecido como Ratinho, e seu secretário de Educação, Renato Feder. A princípio, essa orientação, segundo consta pela direção do colégio, veio determinada pela Secretaria Estadual de Educação, onde nenhum aluno deveria reprovar. No meio desse caminho, 2018, veio 19, 20, com a pandemia, essa situação aguçou muito mais. Os alunos ficaram reclusos em casa, praticamente não foram para a escola 2020 e 2021. Eles retornaram para a escola a partir de setembro de 2021, não só ele, como todos os professores, após o início da vacinação em massa. Mesmo assim, poucos retornaram, até por circunstâncias sociais. Muitos tiveram lares que foram desfeitos com a perda de pais, familiares, mães, ou seja, os tutores das familiares. E muitos tiveram que largar os estudos para ter que trabalhar e sustentar a casa. Esse foi um dos pontos que frisei na denúncia do Ministério Público, porque foi uma questão social que implicou na educação. No entanto, a Secretaria Estadual de Educação jamais se pronunciou num projeto ou um plano emergencial para fazer essa reparação de perda de aprendizagem. Porque, na verdade, esses alunos não tiveram ensino, não tiveram formação adequada e direcionada por parte dos seus professores. Porque nesse meio foi proporcionado pela Secretaria do Estado do Paraná uma educação à distância emergencial, o nome é muito claro, emergencial, para um quadro de emergência, que de forma alguma se equipara com a educação à distância, EAD. Até porque não teria os quesitos e uma plataforma condizente para que fosse feita essa educação. Então foi utilizado o Classroom, que é uma ferramenta. O Classroom foi usado a TV Paraná e também as atividades impressas. Todas elas são bem-vindas nessa situação emergencial, porém nenhuma delas alcançou em êxito a totalidade da objetivo da educação, que é a formação do aluno dentro da sua série. O que ocorreu? Para eles terem acesso ao Meet ou Classroom, eles deveriam ter um celular capacitado para esse recurso, o que não era o caso. Muitos dos alunos não tinham esse aparelho. O aparelho que geralmente eles levam na escola, que geralmente os professores recolhem e reclamam, são aparelhos assim que só para eles jogarem, fazer joguinho. Ou seja, nenhum desses alunos tiveram formação para trabalhar com as ferramentas educacionais proporcionadas por um celular. Começa por aí. Muitos desses alunos, quase em sua totalidade, não tinham internet, banda larga, condizente para atender esses recursos. E em terceiro lugar, mais grave ainda, qual desses alunos que estava recluso em casa, com situação precária social, poderia pagar uma internet? Então, entre pagar a internet e comer, muitos deles, muitos familiares e tutores, estavam tomando, como decisão, a sobrevivência, neste caso, a alimentação. Inclusive, muitos desses alunos iam para a escola pegar o kit merenda, que era destinado para a escola, para que eles pudessem sobreviver. E muitos falavam que era o único alimento que eles tinham durante a semana, ou melhor, os 15 dias, que eles iam pegar esse kit merenda. Então, face a tudo isso, teve um outro agravante, que podemos dizer, não, foi uma oportunidade colocada às atividades impressas. As atividades impressas eram retiradas das trilhas de aprendizagem, onde o governo do Estado do Paraná proporcionou, através da Secretaria de Educação, essas atividades já prontas, somente para ser impressa e entregar aos alunos. O problema maior é que os alunos não tinham orientação ou um acompanhamento direto do seu professor. Quando tinha, através do Meet, para quem tinha internet, até o aluno poderia atender, não na sua totalidade, mas em parte dessas trilhas de aprendizagem. E o que é mais interessante de tudo isso é que quando foi oportunizada essas trilhas de aprendizagem, os alunos precisariam ir para a escola. Isso numa situação onde todas as pessoas estavam sendo obrigadas a ficar em casa e que não deveria sair devido aos lockdown.
Poucos que moravam perto da escola até conseguiam pegar essa trilha, mas em sua maioria dependeria de um transporte público que nesta época também estava com lockdown. Então era quase humanamente impossível que os alunos periféricos mais necessitados tivessem a chance de estudar, quer seja por forma de Meet, Classroom ou atividades impressas, e muito menos TV Paraná. Muitos desses alunos não tinham uma TV em casa, e quando tinha, essa TV era compartilhada com vários outros da casa que, em situação de reclusão, no caso de lockdown, a única distração que eles teriam era somente a TV. Então eu vi casos e relatos de mães que reclamavam que o irmãozinho pequeno, que também estava no municipal, precisaria assistir a TV Paraná com suas atividades. Porém, o horário de passar essas aulas era o mesmo horário de um aluno que estava estudando na escola estadual. Então, existia uma incompatibilidade de horários disponíveis para que esses alunos estudassem. Isso sem contar que a casa de qualquer um naquela época virou um estúdio, tanto para o aluno que estava estudando, tanto para o pai que talvez era professor, ou talvez também que trabalhasse no comércio, porque tudo se resumiu a Meet. Então, as famílias não estavam preparadas para isso. E eu acredito que também a Secretaria de Educação também não estava preparada. E o que é mais grave de tudo isso é que há o perigo de toda essa rede. De uma hora para outra o professor virou youtuber e de uma hora para outra o aluno teve que ter acesso à internet, muitas vezes restringida pelos pais. E realmente não tinha segurança. Houve vários momentos em que o Meet estava com invasão de hacker, com cenas pornográficas que o professor tinha que parar e ficava numa situação constrangedora, porque muitos pais testemunharam isso, porque acompanhavam os filhos no estudo. Em decorrência disso tudo, que eu estou tentando explanar bem rapidamente para a pessoa entender, não havia sequer um ambiente propício para a educação. Porque nós, educadores, sabemos que para haver e surgir a educação, tem que haver um ambiente condizente para isso. Com planejamento, com estrutura e com acompanhamento do professor presencial. Porque essa questão da pandemia revelou muito claro que é essencial a presença do professor para fazer a mediação entre o aluno e o aprendizado. Então, muitos pais reconheceram isso após o retorno à escola, como fez falta um professor. E se um professor faz tanta falta, eu faço uma pergunta, foi como eu questionei. Como é que a Secretaria de Educação do Estado do Paraná não esteve apoiando o professor? Porque muitos desses professores, não muito diferente dos seus alunos, não tinham aparelho condizente para fazer. Muitos usaram o seu próprio celular. Muitos tiveram que comprar um celular para poder realizar o Meet, porque em momento algum, alguém da secretaria perguntou se o professor teria condições econômicas para dispor de um valor para fazer essa equipe de montagem dentro de casa. E aquele professor que nunca teve acesso a uma tecnologia assim, na área de informática ou até mesmo da educação, teve que se obrigar em menos de dias se preparar para virar um youtuber, porque nós viramos youtuber. E nossos telefones privados viraram sociais, porque eram pais ligando, mães ligando, diretor ligando e um cabedal de informação que vinha todos os dias. E desnecessário, porque uma informação contrariava a que vinha anterior. Então, ao passo que eles poderiam se organizar e mandar uma única informação, ou seja, esse excesso de informação desorientou muito mais a questão da metodologia de trabalho entre os professores e pedagogos do que necessariamente os ajudou. Me fala sobre a fraude do IDEB que aconteceu na educação. Isso é muito grave. Então, desde 2018, a gente já veio recebendo orientação dos diretores, que por sua vez dizem que receberam do núcleo regional, e que por sua vez dizem que veio da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Porém, sempre pedi documento, nunca veio um documento explicitando como deveria ser feito essa aprovação do aluno. Mas, entendo eu, por que não veio? Porque era fraudulenta. Então, no final do ano, né, a gente tem um conselho de classe todo bimestre. Anteriormente, no início de 2018, era bimestre. Recentemente passou para trimestral. Então, nesse conselho de classe, os professores têm um momento coletivo para discutir sobre a atuação do aluno e o rendimento dele dentro da aprendizagem.
E era sofrível, né? Percebia-se muito claro que tinha alunos que não sabiam nem ler nem escrever. No entanto, recebíamos a ordem, isso é uma ordem, de dar nota para o aluno. Muitos professores contestaram, muitos pedagogos contestaram, mas todos esses professores recebiam represália. Diante de tantas represálias contínuas, humanamente a pessoa sentir-se bem. Então acabam se deixando ceder por essa pressão. Mas existem professores e pedagogos que não concordam e muitos deles estão denunciando por aí. Isso que fique muito claro. Mas em sua maioria é muito desgastante. É muito desgastante revelar uma fraude que tem o apoio não só da direção, como do núcleo regional e como também da Secretaria Estadual de Educação. E como consiste isso tudo? É uma coisa muito sutil, porque só quem está dentro da escola pode falar sobre isso. E muitas vezes, se a pessoa falar, ela é perseguida. Então era muito fácil. O professor chegava e falava, esse aluno tirou 0,5 no bimestre ou trimestre inteiro. Vinha a ordem, professor, você tem que fazer qualquer coisa para ele ter uma nota. Faça qualquer coisa, dê uma folha que ele desenhe, que ele resolva as questões objetivas, assim, fácil, né, para ele, para que ele obtenha nota. E realmente o professor fazia isso. Então tinha professor que fazia 10 questões e o aluno ainda não atingia. E aí colocava essa nota que o aluno tirou, uma nota ínfima, vamos dizer 0, 1.0, 2, 3, assim, sem o aluno produzir nada. Então confirma para mim. O IDEB, em primeiro lugar no Brasil, conquistado pelo Paraná, foi fraudado. Sim, foi fraudado e isso aí nós temos provas. Eu tenho provas de alunos que nós tiramos um relatório antes do conselho de classe, vou tirar pelo ano passado, 2021, que foi muito mais evidente do que os anos anteriores. Alunos que, ano passado, para a gente se situar, era o retorno do lockdown. Então, em setembro, os alunos já estavam retornando ao presencial. Nesse presencial, muitos não retornaram. E havia, assim, uma pressão contínua para que a pedagoga que ligasse para esses alunos, se fosse necessário ir na casa desses alunos. Como se pedagogo virasse assistente social, né, ou conselho tutelar. A pressão era muito grande, mesmo assim, indo, ligando, colocando no CERP, chamando o conselho tutelar, esses alunos não vinham, não retornavam para a escola. E esses alunos chegaram até novembro, meados de novembro, vamos dizer, a última semana antes de dezembro, nós tiramos um relatório, praticamente vários alunos estavam reprovados por falta. Reprovado por falta, não tem o que fazer. Como é que o professor pode dar nota para um aluno que nunca veio? Para um aluno que está ali explicitamente que ele não veio. O que acontece? O nosso conselho foi realizado, acho que quase todo o Paraná, inclusive na nossa região aqui, foi 18 de dezembro. Então, uma semana antes, nós tiramos um relatório e a direção nos incumbiu, né, de fazer assim, uma prévia de como estaria a situação. Baseado nessa prévia, que era catástrofe, uma catástrofe só, vários alunos reprovados por falta, muitos reprovados por nota, mas era muito. Ou seja, 25% seria aprovado com êxito nesse ano. Aí a direção reuniu todos os pedagogos, professores e disse, a missão de vocês é salvar esses alunos. Muitos contestaram, né? Inclusive eu contestei, falei, não é bem salvar, porque muitos não retornaram. Então isso é a questão social, não cabe à escola fraudar essa situação. Os alunos não estiveram na escola, não realizaram uma atividade. As mães confirmaram que eles não vão voltar e muitas delas concordam que eles reprovam, porque eles não tiveram conhecimento. Mesmo assim, a direção afirmou que deveriam ser alteradas as notas e as faltas dos alunos para que, no dia do conselho, dia 18, esses alunos reprovados com falta, eles estivessem aprovados como se não tivesse faltado. Para isso, o professor teria que entrar em todos os trimestres e alterar as faltas da presença para esse aluno. Então, um aluno que receber falta deveria que ser alterado. Um aluno que não teve nada, o professor deveria dar a nota mínima para ele, para que ele atingisse a nota mediana para ser aprovado no conselho. O que acontece com tudo isso? Alguns professores muito indignados não fizeram, não obedeceram. Não alterou as faltas e não deu nota. E no conselho, o aluno continuou reprovado. A direção, então,
chamou a equipe pedagógica e deu a ordem para que a equipe pedagógica alterasse as faltas e as notas desses alunos. Muitos não concordaram, outros aceitaram para não sentir represália. Eu não aceitei alterar. Não aceitei. Mesmo assim, a diretora convocou, tem provas da convocação dela, para que eu fizesse a alteração da nota e das faltas. E ainda disse explicitamente em outro momento que ela chamou a outra pedagoga que ela fez exatamente isso que eu não quis fazer, dando a entender que eu a desobedeci. E o critério, né, utilizado pela direção na coação é exatamente acusar o funcionário público por desobediência e insubordinação quando este não acata a essas ordens totalmente ilícitas. Então, há provas, né, como todo mundo pode ter acesso, né, vai ser entregue a contento, né, de que o aluno estava reprovado por falta uma semana antes do conselho, 18, e milagrosamente, após o conselho de classe dia 18 e depois de dia 21 e 22, né, porque teve esse período, não tem aula, mas os professores e pedagogos têm que estar no colégio, exatamente para fazer os acertos finais. Os professores já não têm mais acesso à plataforma RCO, que é Registro de Classe Online, e fica então a critério da pedagoga alterar essas notas. Eu fiz algumas alterações e fui orientado pelo meu advogado que isso era ilícito. E parei de fazer essas alterações. E a partir do momento que eu parei de fazer essas alterações, na data do dia 20 e 21, né, porque era segunda e terça, se não me engano, de dezembro do ano passado, a direção passou a me perseguir. A perseguir de todas as formas, para desqualificar o meu trabalho, que já estou perto de aposentar, e nesse exato momento final de carreira dentro do Estado, passo por represálias, perseguições, coações da direção, que tenta desqualificar o meu trabalho para que perca, para que a sociedade perceba que a escola, o problema da escola e o problema da reprovação dos alunos não é de um sistema social, mas sim do professor e do pedagogo neste caso. Parece que você foi coagida por uma patrulha da Polícia Federal São Carlos, onde o policial afirmou que não era bem assim que as coisas funcionavam, que o papel era uma coisa e na vida pessoal era outra coisa. Sim, até coação com a polícia eu passei. Onde a polícia disse que a lei, eu falei, eu estou seguindo a lei. E a polícia disse muito claro, que a lei na teoria é uma coisa e na prática é outra. Se a gente passa por um representante da lei dizendo essas palavras, eu pergunto, a quem nós podemos confiar? Aonde terá justiça? Aonde terá verdade? Mas eu ainda acredito na justiça. Porque eu escutei muito claro no conselho de classe, quando foi feito o pedido, que esses alunos que, por hora, a diretora estava pedindo para colocar presença e nota para ele, ela disse que era uma questão humanitária. Eu questionei como que humanitária, porque esses alunos, a gente sabe que eles nunca vão sair do ensino médio. Então você vê um determinismo pedagógico, dizendo uma pessoa se acha no direito de dizer que aquele aluno não vai passar do ensino médio. Realmente, ele não vai passar. Com essas aprovações automáticas, ele não terá condições mesmo de concorrer a uma universidade. Eu acho que é nisso que nós devemos focar. E esse discurso barato de dizer que não, nós estamos ajudando, não, isso é para inglês ver. Essa escola da Finlândia, que nosso secretário de Educação diz, ela não existe. Ela está vindo do mundo de Nárnia, porque ela não existe aqui. Esse aumento de 48% que foi dado ao magistério é mentira. O magistério do Paraná está sofrendo, e não é de hoje. Os professores estão doentes sem condições nenhumas de trabalhar. E nós escutamos da boca do governador, né, Ratinho Júnior, que os professores fraudam atestado médico. Meu Deus, se o professor frauda, também está junto ao questionamento com o médico, toda uma equipe de CRM que está fraudando. Então é uma acusação muito grave. Mas isso tudo é compreensível, porque toda a política desse governo não é uma coisa ocasional ou coincidência, é um plano de governo para desqualificar todo o profissionalismo do magistério e colocar toda a culpa da falência e precariedade que tem no ensino, principalmente o ensino médio, no professor. Existem muitos professores que têm vontade de falar, mas temem,
porque nós sabemos da represália. E ela não é só da direção, ela tem o apoio dos núcleos. Como que é feito a alteração dessas notas? Tem alguma recomendação específica? Ah, sim. Claro, né? Porque eles não podem pedir um papel, falando, olha, professor, altera a nota de um aluno que não está aí. Então, isso é feito através do disfarce de um projeto de recuperação de alunos que se chama Se Liga. Realmente a gente tem que se ligar, porque é uma fraude. Esse Se Liga, ele é realizado, né, as últimas semanas de novembro, isso pode variar de região para outra, onde o aluno fica uma semana realizando provas para recuperar os estudos que um ano ele não teve. Imaginando que o aluno tivesse ido todos os dias no colégio, até compreensível. O aluno não aprendeu no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto bimestre. Hoje é trimestre, mas na época tinha bimestre. Então esse aluno que não fez nada, né, ele iria fazer essas provas, que são atividades que o professor vai colocar, um compêndio para que ele corresponda, né, com nota na média para ser aprovado. Então, ou seja, ele não fez nada o ano inteiro, mas nessa semana, se ele fizer, ele é aprovado. Isso, no mínimo, né, dá uma disparidade, né, porque o aluno que foi todos os trimestre, realizou todas as atividades, fez todas as provas, passou pela recuperação e teve nota, não vale nada, porque esse menino não fez nada o ano inteiro, mas não se liga, ele pode tirar uma nota maior do que o colega dele que ficou o ano inteiro estudando. Então, é uma coisa assim que não tem muita coerência. E aquele aluno indisciplinado que vai todos os dias, tipo o nosso atual governador, quando foi cantar o segundo grau, foi parar no CBG em Curitiba, que vai todo dia, bagunça, e depois como ele se comporta no momento desse disciplina? Essa é uma boa pergunta. Esse aluno indisciplinado, né, nada contra a indisciplina, porque a disciplina é consequência de um sistema de educação falho. Né, porque o aluno, quando está concentrado, centrado e tem algo a estimulá-lo a aprender, não tem disciplina. Então a disciplina já é o primeiro ponto de que está errado alguma coisa na educação. O currículo não está adequando à necessidade desse aluno. Então começa por aí. Esse aluno, incrível que parece uma piada, né, mas muitos professores podem confirmar isso. Esse aluno já matricula no ano, perguntando se vai ter Se Liga no final do ano. Então esse aluno já se prevalece do sistema que ele sabe que ele não vai ser reprovado. Então esse aluno bagunça a sala inteira, deixa o professor louco, atrapalha os colegas o ano inteiro, tira uma nota ínfima, né? E quando chega no final do ano, ele ainda continua aprontando na semana de Se Liga, apronta daqui, apronta dali, ele não muda, ele vai ser o mesmo aluno. Mas, no entanto, ele é aprovado. Então muitos dos alunos já questionam isso. Nossa, o Zezinho o ano inteiro não fez nada, agora ele foi aprovado. Porque muitos alunos falam, quem sabe eu fico livre dele ano que vem, que ele reprova. Não, o Zezinho apronta o ano inteiro, apronta na semana do Se Liga e é aprovado. Não existe a possibilidade de alguém ser reprovado do Se Liga. Eu nunca vi, pelo menos na minha escola eu nunca vi. Nunca vi. Ultimamente, nem quem não vai está sendo reprovado. Então, é uma questão que se tem que investigar. Né? E é nesse momento do Se Liga, que o professor abre uma aba no RCO, né, que é o Registro de Classe Online, onde ele pode alterar a nota. Então o próprio sistema, que é para não ser burlado ou ser alterado, ele, entre aspas, abre essa aba onde o professor pode alterar legitimado por um programa chamado Se Liga, que é um programa de recuperação de alunos. Tudo orquestradamente montado para se tornar o ilícito em algo assim lícito, mais ou menos isso. E o interessante de tudo isso é que virou a banalidade do mal como uma coisa certa. E o professor que questiona isso, ultimamente, ele é até perseguido pelos próprios colegas. Quando o professor fala assim, eu sou contra o Se Liga, não pode nem abrir a boca na sala do professor falando isso. E nem no conselho de classe. Como se já virou a naturalização do errado como certo. Entendeu? Aí fica muito difícil, porque aí você tem que bater de frente com um sistema e com a sociedade. Inclusive os pais matriculam o filho, muitos tiram da escola particular
passa para o Estado para ele ter essa chance de ser aprovado. E no outro ano ele tira e volta para particular de novo. Gente, virou uma festa isso. Você também estava dizendo, você disse lá no início que você havia consultado um profissional do direito e que ele disse que isso era crime. Sim. Qual que é a pena? Bom, a pena eu não consigo lembrar agora, mas ele me orientou muito bem e disse assim, artigo 22 do Código Criminal, né, que ele diz que você não é obrigada a atender uma ordem ilícita. E ele disse que toda vez que eu fosse obrigado a fazer algo, que eu colocasse isso em ato ou expusesse, que eu não aceitaria cumprir ordens ilícitas. E, na verdade, a direção sempre faz ata me acusando de insubordinação, desobediência, exatamente por causa disso. E outra coisa também, falta de urbanidade, que eu nem sei o que é exatamente essa falta de urbanidade. Mas exatamente pelo fato de eu não cumprir ordens que não são lícitas. Uma delas é pedir para o pedagogo ir para a sala de aula quando o professor falta. E entrar no RCO e colocar como aula dada. Na verdade, o pedagogo, ele não é o professor, ele não é especializado naquela área. Ele vai para a sala de aula e ainda é obrigado a colocar no RCO que o professor faltou e que foi aula dada. A aula não foi dada. E quem recebe por essas aulas? Isso é boa pergunta, eu gostaria de saber, porque o pedagogo não ganha por isso. Não ganha. Isso eu tenho toda certeza. Meu salário não muda porque eu fui para a sala de aula. E fui orientado assim pelo meu advogado que eu devo cumprir exatamente o que está no meu concurso. E eu sigo exatamente o que está previsto no meu concurso. E um deles não é ir para a sala de aula. No entanto, eu recebo represálias diárias, não só eu, como todos os pedagogos que vão contra esse sistema, por não ter ido na sala de aula. E outro detalhe, nós somos obrigados a colocar no dia. Isso quer dizer para atender o Power BI, que é um relatório diário de como está indo a escola. Inclusive, é uma coisa desumana. Se o pedagogo não colocou naquele horário, alguém da CED liga para o núcleo liga para a escola, e a escola, em menos de 15 minutos, onde você vê, está indo sendo mais rápido do que a luz. Liga, pedagogo, você não colocou a falta do professor e deu como aula dada. Isso em prazo de 15 minutos. Imaginando a dinâmica de uma escola, que o pedagogo tem que olhar tudo, o aluno, mães, atender, ele tem esse tempo para poder imediatamente, o professor faltou, ele ir lá na sala, registrar, dar como aula dada e isso constar num sistema chamado Power BI, porque para mim esse sistema é um olho que vigia, um olho que tudo vê. Ali sai tudo, o professor que não veio, que hora que foi colocado, o professor que não registrou, qual assunto o professor registrou. Tudo isso está lá. Inclusive o RCO, agora chama RCO+, ele já vem com o plano de aula pronto, o professor não precisa nem fazer plano. Realmente, uma educação exemplar, modelo. Só que tudo vem pronto, vem dado para você só registrar com a sua assinatura e mais nada. Então o professor não tem mais autonomia de colocar uma aula condizente com a realidade daquele dia. Essa aula já vem pronta. E se ele não colocar, ele é chamado a atenção. Ele pode até criar uma aula diferente, mas ele tem que justificar porque ele colocou essa aula diferente. Cadê a liberdade de cátedra? O professor tem liberdade disso? E outro detalhe, essa coerção, é uma perseguição. Todo tempo, toda hora tem uma reunião, porque na hora que acontece isso, a Secretaria de Educação liga para os núcleos, o núcleo liga para a escola e imediatamente tem que fazer uma reunião de emergência. Que é a reunião de emergência? É a reunião castradora. Aquela diz, olha, você não registrou, tem que registrar. Você não colocou como aula dada, tem que sair como aula dada. Não, mas não teve, professor. Não teve aula. Mas você tem que colocar isso porque nós temos que estar positivo, 99% de presença, 99% de presença de professor. Gente, teve situações na minha escola que faltaram 10 professores no dia. Sabe o que é isso? 10 professores no dia. Por N motivos, deve ter tudo justificado. Não interessa a situação. O que interessa é que tiveram 10 turmas sem aula. Como é que constou no sistema? No sistema BI? 99% de presença de aluno e de professores. Isso é uma fraude. Então, que qualidade de ensino é essa? Acho que te respondi. Agora, uma pergunta. Você é professor há quanto tempo?
Eu sou pedagoga faz 20 anos no estado, como magistério eu tenho 25 anos de magistério. Então você acompanhou os últimos 3 governos. Sim, sim, Qual foi o melhor para a educação? com certeza, Requião. Com certeza. Eu lembro claramente das formações que teve com professores, das reuniões, né? Porque uma coisa importante hoje é que a formação, ela não tem que ser doutrinadora. Porque as formações que nós temos hoje são doutrinadoras. Inclusive, tem formações que sou obrigada. Eu tenho ata onde a direção me obriga a fazer formação. Eu nunca vi isso. O aprendizado não é obrigado. A pessoa tem que se predispor para querer aprender. Imagine que na época de Requião, alguém diria, ó, se você não for, você ganha falta. Se você não for, vai ter uma ata falando que você não foi na formação. E todo mundo queria, todo mundo ia. Ninguém recusava ir na formação. E porque hoje vários professores recusam fazer formações. As formações, por incrível que pareça, você fica um dia inteiro na Unicesumar. Geralmente, a outra coisa que eu questiono, como é que uma escola pública vai fazer formação de professor em entidades particulares? Na época de Requião, a gente fazia dentro da universidade. A universidade está de porta aberta para nós, né, com PDE, com cursos vários. Nós temos um prédio dentro da UEPG com formação para os professores da rede estadual. Hoje, os cursos são feitos na Unicesumar. O que é isso? Ela deve estar ganhando, porque de graça não vai deixar fazer isso. E sabe por quê? Para a gente ler slide. Há uma passação de slide, 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Um dia de serviço. Então você fica um dia de serviço vendo slide para passar. Sendo que esse slide poderia ser passado em casa, não? Eu assisto em casa. Eu tenho formação, pós-graduação, sou mestre em educação. Eu estudo, eu pesquiso a educação. Pesquisando a educação me dá o direito de dizer que isso não é educação, isso é doutrinação. E essa doutrinação está dentro da sala de aula, está dentro da escola, está nos núcleos regionais de educação e está no estado do Paraná, dentro da Secretaria de Educação do Paraná. Isso está atrasando a educação do Paraná. Nós vamos saber o resultado disso daqui 10 anos, 5 anos a gente já vai ver. A gente já está vendo. Porque esses alunos promovidos automaticamente, eu consultei, nenhum deles fizeram vestibular. Estão no mercado de trabalho, no supermercado, em farmácia, padaria. Nenhum deles. E eu incentivo sempre meus alunos a fazerem a faculdade, a graduação, a pós-graduação e nunca parar de estudar. Pouquíssimos se lançam para fazer vestibular ou Enem para ter direito a uma vaga dentro de uma universidade com bolsa, né, particular ou mesmo na pública. Isso é matar a educação do Paraná. A educação do Paraná está estagnada desde o governo Richa. E agora, pior ainda, desde 2018 com o governo Ratinho Júnior.